A experiência onírica dos xamãs. Quase toda noite um xamã entoa um canto. Dizem que os Xapiripê descem pelas cordas da rede dele e chegam bem perto de seu corpo tentando acordá-lo. Nós queremos cantar. Acorde, pai. O xamã então desperta e se põe a cantar noite adentro. Eles também entoam esses cantos noturnos quando sonham com um parente doente ou que já morreu. Foi o caso de Persson, que havia sonhado com sua mãe, então muito doente. Ao ver sua imagem em sonho, pôs-se a cantar para enviar seus chapiripê até a maloca onde ela morava. Cláudio, numa outra noite, também sonhou com seu pai que já havia morrido havia alguns anos. Disse que despertou com um pensamento triste e que por isso começou a cantar. Os cantos da noite são os mesmos entoados à luz do dia, mas há uma diferença crucial entre eles. De dia os xamãs inalam Yakuana, à noite não. O processo pelo qual passam quando inalam a substância psicoativa é semelhante àquele que ocorre quando sonham. Sob o efeito da Yakuana, o tupê do xamã se desprende do corpo e viaja por diferentes dimensões. Vê coisas que as pessoas comuns não são capazes sequer de imaginar. É graças à Yakuana inalada de dia e dos sonhos que eles têm durante a noite que os xamãs podem conhecer verdadeiramente os mitos. A Yakuana possui um alcaloide psicoativo, a dimetiltriptamina, DMT, que se desencadeia efeitos psíquicos semelhantes aos do LSD. Ela é inalada por meio de uma oroma, um tubo de aproximadamente 60 centímetros confeccionado do caule oco de uma palmeira. Em uma das extremidades parte de uma semente perfurada. A Thalea maripa é fixada com resina para facilitar o encaixe à narina. De um lado se introduz o pó que é soprado diretamente em uma narina e depois se procede da mesma forma com a outra. Sopra-se algumas vezes. Sob o efeito da Yakuana, os xamãs dizem que morrem no Mai e que passam a agir como espectros, Poremu. O mundo ao qual a Yakuana dá acesso é feito de pura imagem, e é a própria imagem do xamã separada do corpo que vai percorrer esse universo imagético, possibilitando a visão de eventos míticos enquanto estes se desenrolam em um espaço-tempo contínuo. Em um universo feito de pura imagem, a visão é atributo importante. A Yakuana inalada de dia desencadeia o mesmo processo que o sonho durante a noite. Tanto uma como o outro dão acesso a imagens que estão o tempo todo no mundo de fora, mas que só podem ser acessados por meio da imagem que está do lado de dentro do corpo, o tupê. Vale lembrar que o verbo retareai, além de significar o sonho com uma pessoa, pode referir-se também a uma visão obtida sob o efeito de substâncias psicoativas. Os mitos me foram contados dentro de uma narrativa onírica, ou seja, os xamãs me contavam seus sonhos e então narravam os mitos que haviam sonhado. Os mitos que Lisou em 1974, coleta entre os chamataris são narrados enquanto os xamãs estão sob o efeito da Yakuana. Existe, pois, uma relação estreita entre o que a Yakuana proporciona e aquilo a que o sonho dá acesso. Ambos agem sobre a imagem, ou melhor, é por meio do sonho e da Yakuana que a imagem age. Gilberto ressalta: apenas de dia nós tomamos Yakuana, à noite não. Por sua vez, como já vimos, o sonho só pode acontecer à noite. Inalar Yakuana de noite poderia desencadear certo excesso,
uma vez que a noite, sendo destinada ao sonho, já tornou possível a separação daquilo que de dia permaneceu unido, o corpo e a sua imagem. Se no pensamento Yanomami o consumo da Yakuana e a ocorrência dos sonhos devem acontecer em um momento alternado, é porque, no fundo, em ambos os casos, sempre se chega ao mesmo resultado, a experiência onírica. Já comentei a dificuldade em estabelecer uma distinção entre os sonhos dos xamãs e os das pessoas comuns. Não que essa diferença não exista, ela existe sim, mas deve ser pensada a partir de uma perspectiva qualitativa e não substancialista. Não é porque sonham muito ou vão mais longe em seus sonhos que os homens se tornam xamãs, mas é porque se tornam xamãs que podem sonhar mais e ir mais longe. A experiência xamânica diurna sob efeito da Yakuana afeta de forma significativa os sonhos noturnos dos xamãs, e por isso pouco importa se Luigi vê a imagem de Omama como dançar em sonho ou se vê enquanto está sob efeito da Yakuana, pois se trata, em um caso como no outro, de experiências semelhantes. Não quero com isso afirmar que sonho e xamanismo sejam a mesma coisa, mas ressaltar que a experiência desencadeada pelo uso contínuo da Yakuana dentro da prática xamânica influencia consideravelmente os sonhos dos xamãs. É por meio da Yakuana que eles podem acessar outras dimensões e ver os mitos acontecerem. Tudo que vem é de uma beleza estonteante, e as cores saltam aos olhos. É como se os sonhos das pessoas comuns transcorressem em preto e branco, enquanto aqueles motivados pela Yakuana fossem technicolor. Romário, um jovem iniciado no xamanismo enquanto eu estava no Piauí, disse-me que a partir daquele momento sabia o que era sonhar, e que seus sonhos eram muito mais belos do que os que costumava ter antes de tomar o pó da Yakuana. Mas, para além dessa dimensão hiperimagética que se abre por meio das sessões xamânicas e atravessa os sonhos, os xamãs experimentam uma metamorfose e se tornam eles próprios chapiripê. Lembro que estes são o resultado da transformação que ocorreu no início dos tempos, quando os ancestrais míticos, os Yaroripê, deram origem aos Yaropê, os animais de caça, e aos Chapiripê, os espíritos auxiliares dos xamãs. A origem desses seres ocorreu a partir de uma divisão entre corpo, psique e imagem, Pei-Tupê. Assim, o corpo dos Yaroripê originou os animais que os Yanomami caçam atualmente, e sua imagem, os espíritos auxiliares dos xamãs. Nesse sentido, pode-se dizer que os animais são feitos de pura matéria, em oposição aos Chapiripê, que são pura imagem. Entretanto, essa oposição só se sustenta num primeiro momento, já que na concepção de mundo Yanomami, tudo que existe é dotado de uma imagem, e, portanto, os animais de caça também têm uma. Caso contrário, os Yanomami não poderiam vê-los em seus sonhos. Aquilo que aparece no sonho corresponde à imagem dos seres e das coisas. No sonho relatado, Luigi faz questão de dizer: você me perguntou sobre sonhos. Ainda tem mais. O Mama pescou a filha de Teperesique e segue contando episódios míticos. Aqui o que me interessa é menos o que os mitos dizem e mais como eles surgem e se concatenam em um mesmo relato onírico. Em outros sonhos, Luigi relata o encontro com imagens de seus pais e lembra acontecimentos da época em que viveu em outras casas, ou de quando era jovem. A passagem de um acontecimento para outro se dá de forma praticamente ininterrupta. Aqui tudo é sonho, e nele cabe o mundo inteiro. Em A Queda do Céu de Davi Copenaua, faz justamente esse movimento, entrelaçando sonhos, transes xamânicos, lembranças da infância, acontecimentos míticos, fatos históricos, tudo costurado na mesma narrativa.
De uma sessão de xamanismo, ele passa para um mito, do mito para um sonho, do sonho para sua relação com o mundo dos brancos, e assim sucessivamente. Uma das razões para que acontecimentos tão díspares apareçam em um mesmo contexto narrativo se deve, em parte, ao fato de todos se referirem à experiência individual de cada xamã. Dessa forma, lembrar-se de um evento que ocorreu durante a infância ou do momento em que o Mama pesca a filha de Teperecique corresponde a momentos vivenciados pela mesma pessoa. Aquilo que ele descreve, seja sob o efeito da Yacoana ou através de seus sonhos, faz parte de sua experiência. E é por meio de tais experiências que cada xamã constrói, à sua maneira, seu próprio repertório mítico. Em seus sonhos, os xamãs não só veem os mitos se desenrolarem, como também podem reelaborar sua própria versão deles. Daí, uma das razões da existência de tantas variantes, e mais, pode-se inferir que dificilmente haverá um mito que não tenha sido sonhado. Nesse sentido, todo mito é um sonho, pelo menos para os Yanomami. Apresento a seguir as referências aos sonhos recolhidas nas coletâneas, dedicadas aos mitos Yanomami. O objetivo aqui é apresentar alguns dos aspectos mencionados ao longo do livro, a saber que uma das formas de se conhecer um mito é através do sonho, que o sonho dos xamãs e a experiência xamânica sob efeito da Yacoana são equivalentes, e que aquilo que se conhece em sonho é considerado uma experiência real vivida pela pessoa que sonha e não mero fruto da sua imaginação.